número de inscritos. O professor e palestrante Michel Pasquini Neto abordou temas práticos, como, por exemplo, a observação das constelações e também o céu de outono. Eu procurei abordar nesse curso temas relacionados à astronomia um pouco mais prática, aquela astronomia que nós podemos vivenciar no dia a dia. Por exemplo,
Estão voltando. Nossa, sabe que parece que a sala é pequenininha? A gente vai acostumando com esse monstrinho aqui e parece que não tem a voz suficiente, né? Mas então, aí finalizando, né? Então, nessa última semana do curso de iniciação política, a gente finaliza hoje. Então, nós vamos ter aqui 2 falas e depois a gente abre para o debate. Aí um momento mais interativo nosso. Primeiro, a gente vai falar sobre política, eleições e partidos, unindo a democracia à cidadania. Que momento, hein, Morgado? Você encomendou, né? Com o Renato Morgado. E depois... você encomendou aí, olha só, acho que você tem uma frota aí, hein? O Marcelo com mídia, opinião pública e poder, também, não? Nossa, que bacana esses 2 temas aqui, num momento como hoje, né? Falar para vocês que, não sei a percepção de vocês, mas os debates dessa turma, não só dessa, mas, sabe, foi uma coisa assim impressionante com a qualidade que nós tivemos e o respeito, né, nos debates aqui na casa. O Renato, que também fica entre Piracicaba e São Paulo, ele não sei como, mas conseguiu vir, né? Estava em São Paulo, vai falar desse primeiro tema, então, e ele vai complementar aí a apresentação, é sempre melhor, mas o Renato, ele é membro do Observatório Cidadão, ele também, acho que é o representante, o coordenador de políticas públicas do Imaflora, formado aqui na Exalc, gestão ambiental, tem mestrado, especialização aí na área, além de tudo isso, um ativista aqui no nosso território, até um pouquinho além dele, né, Renato? Então, esse tema ele vai desenvolver agora e logo depois o Marcelo, que já está conosco aqui, a gente faz uma pequena apresentação dele também, tá bom? Estou na frente aqui. Bom, boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui. Nesse momento de calmaria do país, né? Falar sobre política, eleição, partidos não é tarefa fácil. Mas antes queria cumprimentar a Nancy. Eu tenho dito sempre que eu posso, em eventos da Câmara, que a Escola do Legislativo acho que é uma das grandes boas notícias, né? Dos últimos 2 anos da cidade. Ela estava no papel, né, Nancy? Mas aí com o seu esforço e o apoio da mesa diretora da casa, ela virou uma realidade. E em pouco tempo, mas com muita articulação, a escola tem um volume de atividades em quantidade e em qualidade, que permite dizer que o poder público virou uma chave, né? Muitas vezes a gente acha que o poder público ele é reativo à participação, e isso acontece, mas é muito legal quando essa postura muda e o poder público passa a educar a sociedade para que a sociedade seja mais ativa nos processos de debate e de decisão pública. Essa é uma mudança que não é simples de acontecer, mas quando ela acontece, ela deve ser comemorada e deve ser referenciada, para que no futuro breve isso não mude, né? Para que, na verdade, as coisas avancem ainda mais. Então é muito legal vir aqui uma semana depois da inauguração da sala, né? E que a escola possa, cada tempo que passar, se institucionalizar mais, né? Ter cada vez mais estrutura para poder fazer mais atividades, alcançar mais pessoas, porque a gente vive numa sociedade onde nós não somos educados para a cidadania, na média, né? Vamos dizer assim. Nas nossas famílias a gente não encontra isso, nas escolas, às vezes nos outros ambientes de socialização, como igrejas, clubes, enfim. Então é importante que o poder público assuma esse papel de educar para a participação e para a cidadania, então isso precisa ser sempre louvado e referenciado, e se qualquer um de nós perceber que num futuro isso retroceda, a gente possa estar juntos para cobrar, para que a Câmara, ao invés de retroceder, sempre avance mais nessa perspectiva. E que talvez em algum momento a gente sensibilize a Prefeitura, né? A Prefeitura também pode ter a sua escola da cidadania, e aí a gente ter cada vez o poder público atuando nessa direção. Como a Nancy me apresentou, eu tenho essa trajetória na área ambiental, mas tenho atuado nos últimos 10 anos nessa perspectiva de educação para a cidadania. Então, o Observatório, que é uma iniciativa que a gente lançou em 2012, de uma rede de entidades de Piracicaba, o Imaflora é uma delas, atua como um dos eixos educação para a cidadania. Então, a gente faz palestras, cursos e materiais educativos, né? Depois tem um folderzinho do Observatório, quem quiser acessar o site. Tem, inclusive, uma cartilha sobre como participar do orçamento público de Piracicaba. É uma cartilha que ensina como funciona o orçamento da cidade e como que a gente pode participar.
Eu costumo falar muito sobre os instrumentos de participação, sobre transparência pública, mas é a segunda vez que eu sou convidado aqui na escola para falar de políticas, eleições e partidos. O que não é tarefa fácil em nenhum momento, né, dada a complexidade do tema, mas especialmente no momento de crise, né, que o Brasil está passando. Mas é especialmente no momento de crise que a gente tem que discutir como funcionam as nossas instituições ou como elas deveriam funcionar para, de fato, representar o cidadão no processo político. Já que é um tema polêmico, eu vou começar polemizando. Pode, Nancy? Claro. Pode. Pedir autorização da diretora aqui da escola. Essa aqui foi uma frase, né, de ordem que foi muito dita, né, e levantada desde junho de 2013. Vocês lembram que o primeiro terremoto que o Brasil passou foi em junho de 2013, né? Houve o aumento das tarifas de transporte público, isso gerou uma catarse na sociedade com manifestações que há muito tempo a gente não via. De lá para cá não teve calmaria, né? Teve momentos de mais tranquilidade, mas calmaria não teve. E a gente teve depois com o processo de impeachment e as pessoas contrárias ao impeachment, um movimento forte também, e que muitos desses movimentos levantaram essa faixa: o meu partido é o Brasil. E eu queria começar com essa frase. O que vocês acham que isso significa? O que as pessoas queriam dizer quando elas trouxeram essa faixa, parte dos manifestantes trouxeram essa faixa para a rua? Que sentimento que traz essa faixa aqui? Essa frase? Vários sentimentos, né? Mas o que vocês acham? O que a vocês remete? De união independente do partido. É uma das leituras possíveis. Que mais? Patriotismo, cidadania, que mais? Vocês pegaram pelos aspectos positivos, né? Que a gente pode ler como positivos, que é bacana. O que mais que isso traz? Quando eu falo que o meu partido é o Brasil, eu não quero saber de partidos políticos na minha manifestação. Que sentimento que isso está trazendo para o espaço público? Aversão. Né? Então, claro que dá para pegar pelo aspecto positivo, né, do patriotismo, de que o nosso país está acima das disputas políticas, mas uma outra leitura possível desse sentimento é que os partidos são ruins, é que os partidos não prestam, é que a disputa que se dá entre os partidos não está na mesma altura que o meu patriotismo, que o sentimento que eu tenho pelo meu país. E isso é tão forte, foi tão forte também esse sentimento junto às manifestações, que se alguém aparecesse com uma bandeira de partido político, era o quê? Era rechaçado. Esse sentimento é compreensível? Ele é. Em certa medida, muitos partidos reiteradamente dão maus exemplos de conduta, né? Mas a outra pergunta que eu faço para vocês é: existe democracia sem partidos políticos? Pelo menos na configuração da nossa democracia moderna? É possível ter democracia sem partido? Não pela divergência das ideias, mas também é um processo de quebra de paradigmas, né? E quando você entende que os partidos que aí estão não nos representam, não satisfazem a necessidade do país desenvolver e crescer, então mostra também que há um espaço para mudança. Então, eu acho que essa é a sensação que essa faixa mostra e todas as manifestações de 2012 mostraram, né? Uhum. Então, quando eu lembro que eu presenciei marcha de quase 1h30, 2 horas, do pessoal passando na Avenida Faria Lima, lá em São Paulo, e entendendo que não era só na Faria Lima, na Marginal Pinheiros também, então a gente vê que tem muita coisa para ser feita, né? Então, que esse processo democrático nosso está amadurecendo. Sem dúvida. Não, e é muito bom quando a sociedade mostra a indignação com as instituições que tem e propõe a construção de novas ou a reforma das instituições existentes, né? Mas quando esse sentimento vem de negação total das instituições, o que tende a vir nesse lugar, né, nesse vácuo de instituições da democracia, geralmente são regimes de força, regimes autoritários, né? Então, muitas vezes na história do mundo, né, dos países,
quando essa frase ela foi dita e nada foi colocado no lugar, o que ocupou o lugar foram regimes autoritários, ditaduras, que é um pouco até o processo que a gente está vivendo agora, né? Essa negação da política está abrindo espaço para que meia dúzia de malucos queiram uma intervenção militar, né? Então é um pouco essa contradição que a gente vive numa frase como essa, né? Ela traz esse sentimento de que o que a gente tem pode não estar respondendo ao que a gente busca em termos de democracia, mas traz também o risco que a aversão às instituições e aos partidos podem causar na medida que a gente não coloca nada no lugar. Tem uma fala aqui, e aí depois dessa provocação que já gerou um bom início de debate. Fernanda, precisa passar o microfone ou as pessoas podem ir falando? Então, essa época eu estava no Rio de Janeiro, né? Foi justamente o dia que saiu no jornal que teve não sei quantas milhões de pessoas na rua. Aí o que eu tenho visto, que toda vez que o brasileiro resolve se manifestar na rua, eles colocam o militar na rua. Nesse dia, eles colocaram o BOPE, tinha até tanque de guerra. E lá, por ser Rio de Janeiro, tem muitas bases militares lá, né? Lá tem a aeronáutica, a marinha, o exército. Então, quer dizer, é tudo muito próximo. Se eles falassem, assim, vai agora, daqui a 5 minutos, os tanques de guerra, os militares estão tudo na rua. E nesse dia aconteceu isso. Era muita bomba de gás, né? Tanque de guerra. Então, eu falei, eu prestei atenção uma diferença, que os caminhoneiros que estão fazendo a greve, você vê que eles estão usando uma forma meio inteligente. Eles estão meio que fazendo e não criando... Porque quando a gente faz a passeata, eles colocam os militares para jogar bomba de gás, bala de borracha na gente. Quer dizer, eles não têm respeito. É sempre uma coisa autoritária em cima da população. E essa greve está durando bastante tempo, então eles só pararam. É uma manifestação de uma forma que parece que o militar não está podendo intervir, porque não está tendo a bagunça, assim, não está tendo a manifestação, né, não está tendo aquilo. E aí eles estão conseguindo. Eu estou achando interessante, eu estou vendo isso. Sim. Legal, ótimas colocações. Deu para esquentar já o debate, né? Quem estava dormindo depois do almoço já acordou. E aí, com essas questões, a gente pode avançar um pouquinho. Aqui vai ficar ruim de vocês lerem, mas eu posso traduzir aqui para vocês. É uma pesquisa que o IBOP faz todo ano sobre a confiança do brasileiro nas instituições. Instituições políticas, mas também instituições da sociedade, né? Em 2016, as duas instituições com maior confiança eram o Corpo de Bombeiro e as igrejas. A instituição com menor confiança do brasileiro, com 18%, eram os partidos políticos. Então, de uma lista aí de 15 instituições, a instituição que o brasileiro menos confia são os partidos políticos. Na sequência, o Congresso Nacional, o Presidente da República, governo da cidade onde mora, Sistema Público de Saúde e Governo Federal. Ou seja, as principais instituições políticas são aquelas que o brasileiro menos confia. Então, isso, com o slide anterior, eu quero mostrar que é muito perigoso a gente não acreditar nas instituições. Não que a gente não tenha uma lista enorme de motivos para desconfiar. A gente tem, se eu abrisse aqui uma lousa, a gente preencheria rapidinho, todos nós juntos aqui. Mas a gente tem que, mesmo sabendo dos defeitos, acreditar que é melhorando as instituições que a gente fortalece a democracia, não é negando elas. Mesmo que seja tirando aquelas que estão lá e colocando outras melhores, mas elas precisam estar funcionando de forma ao cidadão confiar. E claro que toda essa desconfiança ela tem relação com a corrupção, né? A corrupção, em 2015, mais ou menos, ela passou a ser percebida, segundo o Datafolha, como o principal problema do país, né? Antes ficava sempre entre saúde, educação, desemprego, mas a partir da questão da Lava Jato, que a corrupção ela vira a principal preocupação. E a corrupção é um grande propulsor da desconfiança nas instituições. Porque se eu tenho um partido, um representante eleito, uma instituição pública, em que eu acho que ela é integralmente corrupta, eu não tenho nenhum motivo para confiar nela. E aí eu vou achar que qualquer solução
externa à política ou à democracia vai poder resolver esse problema. Aqui é uma outra questão, né? Derivada das anteriores. Em 2016, é uma pesquisa do Datafolha também, 65% da população dizia não ter nenhuma preferência partidária. Ou seja, nenhum dos partidos que está aí me representam. Quantos partidos nós temos no Brasil? Temos 35 partidos, né? É até difícil acertar, é que eu vi ontem, né? Mas é difícil acertar porque cada dia muda. 35 partidos. E aí 2/3 da população não se identifica com nenhum deles. Tem um problema aí, não tem? É a mesma coisa que você ir num restaurante, ter um cardápio de 5 folhas e você não querer comer nada. Né? Então a gente tem 35 partidos e 2/3 da população não se identifica com nenhum deles. Vocês podem até achar que 31 é alto, né? Porque falam, nossa, mas com os partidos que a gente tem 31%, mas é baixo, né? É importante que a gente aumente isso. E não é confiar no partido A ou B, que eu, a Nancy ou qualquer um daqui simpatiza, mas o partido político, em tese, ele existe justamente para representar uma forma de pensar a sociedade e o Estado. Então, cabe, numa democracia saudável, termos partidos que representem visões distintas e a população, de acordo com o seu viés ideológico, se identificar com esse ou aquele. Quando a gente pega aquele nível de confiança, a gente vai ver que são 4 partidos que têm alguma porcentagem, 3 na verdade, nessa última pesquisa que eu encontrei no Datafolha, que era o PT, o PMDB e o PSDB. Eram praticamente os únicos 3 partidos que tinham mais de 1% de confiança da sociedade. Ou seja, mesmo aquela porcentagem baixa de confiança é distribuída em poucos partidos. Então a gente tem quase 30 partidos que existem e que a sociedade simplesmente não identifica neles uma representação política que eu possa dizer, aquele partido me representa. Deixa eu perguntar para vocês aqui, não precisa falar o partido, mas quem se sente representado por um partido político? De falar, ó, esse partido, o que ele vota no Congresso, o que ele faz, as ações deles me representam. Não precisa ser em 100%, senão ia ser exigente demais, né? Que 90% te representa. Quantos de vocês identificam algum partido que representa vocês em pelo menos 90% aí da escala? Nas ações, na prática. O estatuto quase sempre é bonito, né? Quantos aqui? Ninguém? Ou vocês estão com vergonha? Hã? 90%. Baixei para 80%, vai. Vamos lá. Quem falar assim primeiro ganha um tanque de gasolina. Vai ser agora... É uma boa... Cheio, né? Vazio não adianta. É um bom brinde, né? Para estimular. 80%. 70%. 60%. Ou vocês são muito exigentes ou nossos partidos estão ruins. 50%. 50% já agora já aumentou. 40%. Quem não se sente 0% representado pelos partidos políticos que existem? 0%. Tá. Então veja, só a hora que chegou nos 50% que começaram a levantar as mãos, né? Então realmente, apesar da gente ter uma fauna grande aí de partidos, né? Uma oferta grande de partidos, é um dos sistemas políticos do mundo que mais tem partidos, ou seja, a gente tem uma oferta grande, a gente não se sente representado por eles. E por que os partidos são importantes, né? Como eu disse no começo, vocês já tiveram, né, essa aula, né, os 3 poderes, federal, estadual, municipal. O que acontece é, para acessar o poder do Estado, da forma mais tradicional e com mais poder de decisão, no modelo democrático que a gente tem, é por meio da representação política. E essa representação política, ela acontece por meio dos partidos. Então, em tese, são os partidos políticos, agrupamento de pessoas que apresentam uma visão de sociedade e Estado. Na eleição, vão buscar o voto da população, de acordo com a quantidade de votos, vão ocupar esses poderes, né? Proporcionalmente nos legislativos, federal, estadual e municipal, e o mais votado vira o presidente, governador, governadora, prefeito ou prefeita.
Então, no modelo democrático nosso, o partido político é a via de acesso ao poder. Não quer dizer que a gente não tenha outros canais de participação, nós temos conselhos, conferências, audiências, plebiscitos, referendos, mas o grosso do poder e de quem vai sentar e ter a caneta na mão é acessado por meio das eleições no voto dos partidos políticos. Então não tem jeito, a não ser que a gente invente uma democracia sem partidos, mas eu tenho certeza que se a gente inventar sem partidos políticos, a gente vai criar um outro tipo de instituição que provavelmente vai ter os mesmos vícios, né? Porque a gente está falando de disputa de poder, né? E o ser humano, na disputa de poder, de influência, ele tem os seus vícios se afloram. Então, mais do que negar os partidos, a gente tem que entender como que a gente faz com que eles funcionem melhor, representem melhor a população. Aqui está bem pequenininho, e eu vou descrevendo também, Grazi, para você ir entendendo, e aqui nem quem está no fundo também não vai entender, mas aqui é um pouco a ordem cronológica de criação dos partidos políticos, né? E é interessante ver que a gente tem alguns partidos criados lá nos anos 80, no processo de redemocratização, mas depois a gente tem um contínuo de criação de partidos políticos, inclusive 3 que foram criados em 2016, que é o Novo, a Rede e o Partido da Mulher Brasileira. Então esse processo de criação de partidos ele é contínuo. E esse outro gráfico aqui mostra, né, que não para de crescer. Em 89 a gente tinha 8 partidos, em 2000 foi para 24, e em 2016 nós temos, e até hoje, 35 partidos políticos. E na fila de registro do TSE tem mais umas dezenas de partidos que podem ser criados, uns 60, né? Esse aqui também vai tá ruim de ver do fundo, mas depois os slides vão estar com vocês. É um gráfico que mostra a fragmentação partidária em alguns países do mundo, né? Então, por exemplo, vou pegar só 2 exemplos aqui. O Brasil está no outro. Nos Estados Unidos só tem 2 partidos. É um sistema bipartidário. Então, o Partido Democrata e Republicano ocupam 100% do Congresso. 2 partidos. 2 partidos é pouco? Está um número bom? Ou é muito? O que vocês acham? Eu acho que se há... Muito vocês não vão falar, só se quiserem a ditadura do partido único, né? Mas... A Constituição americana é a única desde que o Washington assinou, ficou tudo certo, né? Tá dando lá para eles está funcionando, né? Aparentemente, né? Apesar que eles têm suas crises também, né? Mas vamos pensar para o Brasil. Seria legal ter 2 partidos? É pouco? É pouco, né? Quando a gente olha ali na França, vamos pegar outro aqui, ó. Vamos pegar o Chile. O Chile tem 9 partidos, sendo que 2 deles, os 2 maiores, ocupam 40% do Congresso. 9 partidos no Congresso. É muito, é pouco ou tá legal? Tá legal. No Brasil, achei aqui, eu que não estava vendo, dos 35 partidos que existem, 28 partidos têm representação no Congresso. Porque uma coisa é a existência do partido, o registro. Então, por exemplo, o PCO e o PSTU são partidos políticos, mas não têm representantes no Congresso. 28 partidos têm cadeira no Congresso. E os 2 maiores partidos, que na época da eleição era PT e PMDB, ocupam 26% das cadeiras. 28 partidos no Congresso é muito ou é pouco ou tá bom? É muito. É muito, né? É até difícil, esse vale o tanque de gasolina. Quem falar o nome dos 28 partidos, não vale pegar no Google, ganha um tanque de gasolina cheio. Alguém se arrisca, não? Ainda bem que eu passei.